Em 1910, algo extraordinário aconteceu. O general Leonard Wood, oficial militar de alto escalão, então governador do estado de Cuba e das Filipinas, foi diagnosticado com um tumor cerebral, um meningioma benigno, e foi operado por Harvey Williams Cushing, considerado o pai da neurocirurgia. Fica com a gente. The brain is perhaps the most mysterious and intriguing part of the human body. Today, the brain is a very prominent field of study, but there is evidence of brain surgery dating back to the Stone Age. The father of medicine, Hippocrates, studied the brain and its disorders and recorded his findings in great detail. Although there is evidence of healing on ancient skulls, the conditions would be considered barbaric today. It was not until the early 1900s that neurosurgery developed into the discipline specialty as we know it today, thanks to the dedicated career of Dr. Harvey Cushing, founder and influential leader in modern neurosurgery. Harvey Williams Cushing nasceu em Cleveland, Ohio, em 1869. Ele tinha uma herança cultural e educacional muito rica, pois ele descende de puritanos em ambos os lados de sua família. Além de ser um médico de quarta geração nessa mesma família. Após o treinamento de graduação na Universidade de Yale, Cushing estudou na Harvard Medical School e, ao terminar a faculdade de medicina, ele foi para o Hospital Johns Hopkins, onde ficou sob a influência de dois grandes cirurgiões daquela época. William Halsted, cujos 7 princípios de cirurgia são a base da técnica cirúrgica moderna, e William Osler, que também teve uma tremenda influência sobre Cushing, fazendo, inclusive, escrever uma biografia, a biografia de Osler. Harvey Williams Cushing, the founder and father of modern neurosurgery, was of conservative Puritan descent on both sides of his family, and his father, grandfather, and great-grandfather had been all physicians. His future conservative surgical philosophy was shaped through his upbringing and reinforced through his training under William Halsted at Johns Hopkins Hospital. This conservative surgical philosophy was instrumental for the vitality of our profession, the neurological surgery, during its infancy in the face of its critics. Halsted never supported Cushing in his attempts to develop brain surgery. In fact, Halsted firmly believed that the future of such surgery was futile and that Cushing would fail. Cushing's real spiritual inspiration was William Osler, a surgeon-friendly physician who supported and tamed the volatile Cushing. Osler became one of the most important referral sources of patients for the foundation of our dear discipline. Like his predecessors, Cushing approached the central nervous system without the aid of imaging, other than plain X-rays, and of course, without neuronavigation. He persisted on his mission to advance neurosurgery during its infancy by replacing the barbaric and bloody field of 19th century craniotomies with Halsted's meticulous compulsion and obsessive handling of tissues, hemostasis, overzealous attention to detail in every aspect of the operative undertaking, and documentation, combined with an advanced understanding
of intracranial hypertension. No início da carreira, Cushing passou um tempo na Europa, sob a tutela de dois médicos europeus muito influentes, Sir Charles Sherrington, na Inglaterra, e Emil Kocherna, na Suíça. E foi na Suíça onde Cushing conduziu experimentos descrevendo o chamado reflexo de Cushing, caracterizado por uma tríade fisiológica de hipertensão, bradicardia e respiração irregular, associada ao aumento da pressão intracraniana. É importante dizer aqui que há uma série de situações que podem fazer com que a pressão intracraniana aumente. Existem uma série de doenças capazes de fazer com que o conteúdo intracraniano aumente. Como o crânio é uma caixa fechada, qualquer aumento de volume pode causar aumentos de pressão intracraniana. E existe uma regra muito interessante que é definida graficamente no que a gente conhece como curva de Langfit, em que inicialmente grandes alterações de volume provocam pequenas alterações de pressão, mas a partir de um determinado momento, pequenas alterações de volume passam a ser capazes de produzir enormes aumentos de pressão intracraniana. Os avanços de Cushing na compreensão da pressão intracraniana ou na compreensão dos mecanismos que levam ao aumento da pressão intracraniana impactaram muito a sua prática clínica. Ele desenvolveu uma técnica cirúrgica paliativa conhecida como descompressão subtemporal, pela qual uma pequena porção do crânio é removida para permitir o inchaço do cérebro através desta abertura, em casos de pressão intracraniana severa, como em lesões traumáticas na cabeça e tumores cerebrais. É importante dizer que à época de Cushing não se contava com ressonância magnética ou tomografia computadorizada. Os diagnósticos eram absolutamente clínicos ou feitos através de um simples raio-x. Alguns anos depois, a arteriografia cerebral, o estudo dos vasos sanguíneos cerebrais, passou a ajudar no diagnóstico de situações em que massas intracranianas que ocupavam o espaço iam sendo diagnosticadas a partir do deslocamento dos vasos sanguíneos, o que aperfeiçoou muito a técnica e o diagnóstico das inúmeras doenças do sistema nervoso central. Cushing controlled his enthusiasm for aggressive surgery and focused more on establishing safety rather than dramatic efficacy, but use of subtemporal decompression procedure that was palliative and relieved intracranial pressure, without causing herniation, otherwise known as fungus cerebri. This procedure provided the palliative relief to the patients with initially unlocalizable brain tumors. These same patients survived intracranial tension to only later undergo exploratory procedures
when localizing symptoms developed. By 1912, Cushing's initial triumphs and dramatically superior outcomes compared to his contemporaries led his critics to question their disbelief in the viability of neurological surgery. Still, Cushing needed a forum to independently succeed without the limitation imposed on him at Johns Hopkins. Peter Bent Brigham Hospital provided an opportunity to push forward and further transform the critics to believers. Cushing became the Mosley Professor at Harvard and Surgeon-in-Chief of the new Brigham Hospital. Cushing's work in Boston was interrupted by his service in World War I, during which he continued his contributions to management of head injury. He left his operating room at the peak of his career to serve his country. He placed his career at risk for the sake of others of war. Precisou abandonar a sua prática diária para servir na Força Expedicionária Americana como cirurgião durante a Primeira Guerra Mundial. Durante seu tempo em hospitais de campo de batalha, Cushing avançou na prática do tratamento de ferimentos da cabeça, incluindo o fechamento de ferimentos complexos. Usando seu tremendo conhecimento do sistema nervoso, juntamente com sua técnica cirúrgica meticulosa, Cushing desenvolveu uma prática neurocirúrgica que elevou a neurocirurgia de uma prática bárbara e crua a uma especialidade refinada com morbidade e mortalidade aceitáveis. Na década de 1920, ele havia diminuído a mortalidade de procedimentos cranianos de quase 100% para respeitáveis 11%. Durante sua carreira, Cushing operaria mais de 2.000 tumores cerebrais. Seu volume e resultados foram mais do que suficientes para ganhar o elogio de seus colegas, mas sua reputação foi reforçada por sua operação bem-sucedida em um paciente de alto perfil. O general Leonard Wood era um oficial militar de alto escalão que serviu como governador de Cuba e das Filipinas e era amigo próximo e conselheiro do presidente Theodore Roosevelt. Wood foi diagnosticado com um meningioma benigno em 1910 e logo depois disso, Cushing removeu o tumor com grande sucesso. Cushing reached the peak of his career in the 1920s, during which he was operating on hundreds of patients per year. By 1930, his mortality rate had dropped to 11%, while other surgeons struggled with rates in excess of 40%. Cushing single-handedly led to the viability and acceptance of the specialty of neurological surgery. Cushing's innovative spirit augmented his conservative and meticulous personality. By 1926, the safety of this specialty was credible, and the timing was right to focus on more definitive surgery rather than palliative decompression. The electric scalpel, developed by W.T. Bovey, led to more efficient hemostasis and more aggressive tumor resections. Patients with previously inoperable tumors were asked to return for more aggressive resections, and Cushing continued to push the boundaries of progress and innovation. As contribuições de Cushing para a medicina moderna, para a neurociência e especialmente para a neurocirurgia são imensuráveis. Ele desenvolveu o gráfico de anestesia,
pelo qual os sinais vitais do paciente, incluindo frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, são monitorados e documentados rotineiramente durante a cirurgia. Cushing também foi o primeiro a usar o dispositivo de eletrocauterização inventado por W.T. Bowie, para quem o instrumento ainda tem o nome. Antes da utilização do eletrocautério, Cushing desenvolveu clips metálicos hemostáticos de prata para limitar a perda de sangue durante a cirurgia craniana. Cushing também foi o primeiro pioneiro na compreensão de doenças da glândula pituitária, em particular tumores de hipófise. A doença de Cushing, que leva o seu nome, é caracterizada pelo excesso de produção de um hormônio chamado cortisol, produzido pela glândula suprarrenal. E isso é causado por um tumor hormonalmente ativo da glândula pituitária, também chamada de hipófise. Para manter sua natureza meticulosa, Cushing guardou amostras de muitos de seus pacientes com tumor cerebral. Sua visão era ter todos esses espécimes catalogados e disponíveis para análises futuras, uma espécie de registro de tumores cerebrais. E essa visão antecipou os esforços modernos de bancos de tumor e tecidos. Hoje, muitas das amostras de tumor cerebral de Cushing, bem como sua extensa biblioteca, ele era um ávido bibliófilo e colecionador, estão exibidos no Cushing Center na Yale University. Cushing's 2000th brain tumor operation celebrated his accomplishments and his success as a brain surgeon. He had trained most of the leaders of neurosurgery departments in the United States. The transatlantic direction of traffic for neurosurgical learning reversed. Cushing is rightfully the father of modern neurosurgery, and his founding principles of professional persistence in the face of adversity, innovation, and willingness to challenge dogma, as well as his self-sacrifice to fulfill his passion to advance our discipline, remain the cornerstones that define the best of us today.